E para mim, uma das coisas que eu já vi o senhor falar em várias entrevistas, que eu acho muito interessante, é triste pra caramba, mas é interessante, é que tem um efeito subjacente a tudo isso, que é a questão assim, para de chover, vamos supor, no centro-oeste do Brasil. Para de ter colheita ali. Aquele pessoal ali não vai ficar ali. Eles vão ter que sair dali para algum lugar. Sem dúvida. E aí eles vêm para uma grande cidade que já está inchada. Vamos supor, vêm para São Paulo, que seja. Que já está, que não cabe mais ninguém. Aí vem mais uma galera. Fora isso, eles podem acabar trazendo doença que a gente aqui em São Paulo não tem há, sei lá, 30 anos. Isso. E eles lá têm. E isso causa, é um caos, né? Vira um caos, né? Sérgio, isso vai acontecer tanto dentro dos países quanto internacionalmente. Dentro dos países, por exemplo, o Nordeste brasileiro. Tem região do Nordeste brasileiro com baixíssimas taxas de precipitação, 200, 300 milímetros por ano, e essa precipitação está diminuindo. Com o aumento da temperatura, se aumenta a quantidade de água que evapora e, portanto, uma região que é semiárida até agora, nas próximas décadas pode se tornar uma região árida, ou seja, uma região com um clima similar a um deserto. E aí o Brasil vai ter que pensar o que a gente vai ter que fazer com as milhões de pessoas que moram no agreste nordestino que não vão ter condições de sobreviver lá. Eles vão ter que migrar para outras regiões. Outro exemplo claro é a questão da África, né? Você vê hoje migração forte da África para a Europa, da América Central para os Estados Unidos, né? Com o agravamento da crise climática, essas migrações vão aumentar em muito, porque as pessoas vão ter que achar alguma maneira de sobreviver em outro lugar, já que o lugar onde elas estão hoje não vão ter condições de sobrevivência. O Oriente Médio é um exemplo disso, né? Basicamente, lá também tem o estresse por falta de água tremendo, e isto vai piorar naquela região. Então, nós vamos ver tensões geopolíticas globais por causa dessas migrações em massa muito importantes. A ONU já tem grupos de trabalho para trabalhar com essa questão, estudar como mudar a regulação internacional para facilitar um pouco esse fluxo de migração, porque ele vai ocorrer, é inevitável, né? E não vai dar para colocar muros em todos os países, segurando as pessoas para que está tentando meramente sobreviver em algum lugar do planeta, né? Então, isso é um problema sério e a gente ainda não tem solução para isso. Exatamente, é isso mesmo. São esses problemas que vamos dizer, na questão climática eles seriam secundários, né? Mas na questão pessoal eles são mais do que primários, né? Sem dúvida. Mas são os efeitos, né, que vão acontecendo aí. Igual, infelizmente, a gente estava vendo, estava falando com o professor aqui antes, né, que na época do Katrina, eu estava lá em Nova Orleans, e para quem não sabe, Katrina foi um furacão gigantesco, 2005, se não me engano, passou ali no Golfo do México, destruiu tudo, destruiu Nova Orleans, boa parte da cidade foi destruída e tal. E lá tem um estádio de futebol americano muito famoso chamado Superdome, que é um estádio coberto e tudo, e levaram todo mundo lá para dentro. Lá virou uma cidade lá dentro. E chegou um ponto que não estavam mal, as pessoas não queriam ir mais para lá, porque lá dentro estavam se formando gangues dentro do estádio para assaltar, para estuprar, para fazer, para consumir droga, fazer tudo que você puder imaginar. Gangues que eram as gangues da própria cidade, só que agora estavam num espaço que era minúsculo, era um estádio de futebol americano, né? E lá no Sul a gente tem visto isso também, né? Problemas seríssimos nos abrigos e tal. Pessoas, eu fiquei sabendo que tem pessoas que não querem, elas preferem ficar, não, eu vou ficar aqui em casa, eu não vou para o abrigo, não. Estou sabendo o que está acontecendo lá. Então, são esses efeitos, de novo, né? Que são secundários, que eles vêm depois, né? De uma grande catástrofe climática, vem tudo isso depois, e isso é um grande problema. Isso é um grandíssimo problema, porque, infelizmente, o ser humano é assim, né? Então, vamos fazer o quê? Não tem como. Como que ele chama aqui? A listinha, eu acho. Mandou vintão. Sérgio e mestre, esses efeitos de mudanças nos oceanos e no clima também podem ter causa do deslocamento dos polos magnéticos da Terra? Olha, não.
Não, porque o deslocamento do polo magnético da Terra, que está ocorrendo e ocorre continuamente, por causa da dinâmica interna do núcleo de ferro do nosso planeta, ocorre de novo em uma escala temporal de vários milhares de anos. Né? A inércia, o sistema é muito grande. Ele não muda em 1 ano, 2 anos, 20 anos ou 100 anos. Mas o polo magnético da Terra, a Terra já teve várias reversões do seu polo magnético, isso vai acontecer de novo, mas provavelmente daqui a alguns milhões de anos, e, portanto, isso não tem absolutamente qualquer associação com as mudanças climáticas. Isso aí. O Vitor Roberto mandou vintão aqui. Uma das ações para mitigar os estragos seria, assim que um grande volume de chuva for detectado, forçar a precipitação em áreas com baixa densidade populacional. Ah, tá. Isso aqui ele está perguntando porque o senhor deve ter ouvido falar daquele cloud seeding, né? Isso. Que é o semeamento de nuvens, né? Vamos traduzir desse jeito, né? Que o pessoal lá no Oriente Médio, alguns países usam, né? Chegam a usar, né? E o senhor acha que isso poderia adiantar? Olha, muitos experimentos de semeadura de nuvens foram tentados fazer no Ceará, por exemplo, pela Fundação Cearense de Meteorologia. Eles nunca funcionaram. Eles só funcionam em condições muito, muito específicas, onde você tem muito vapor d'água e poucos núcleos de condensação de nuvens. Então, você joga partículas de iodeto de prata, essas partículas fazem com que o vapor d'água se condense na superfície dessas partículas, formem gotas de nuvem e faz a nuvem chover. Acontece que tem várias outras questões, como as condições termodinâmicas da atmosfera, que controlam se chove num lugar, se não chove, se chove muito, se chove pouco e assim por diante. E essas condições termodinâmicas a gente não controla ainda. Então, essa semeadura de nuvens funciona em condições muito, muito especiais. Em 99% dos casos, você pode jogar quanto núcleo de condensação de nuvem você quiser em cima de uma nuvem e ela não chove. Isso foi muito tentado no Nordeste brasileiro, na década de 70, na década de 80, e é uma pena, mas esse sistema não funciona. Exatamente. Aliás, eu acho que qualquer mexida, primeiro que eu acho que é muito difícil por causa das variáveis, né, que talvez a gente nem conheça todas, né, e elas são dinâmicas também, mas também é muito perigoso. Lembra que o Bill Gates tinha aquela ideia de jogar pó de giz na atmosfera? Exatamente. Né? Aí os cientistas falaram, calma com isso aí, cara, não vai fazer um negócio, porque você não sabe o efeito colateral disso, né? Então... O clima tem isso, né? Às vezes você mexe numa coisa aqui, mas tem o feedback que a gente chama, né? Então, tem um monte de gente que está atrás de técnicas chamadas de geoengenharia climática. Ah, sim. O que é isso? É você basicamente modificar o fluxo de radiação do Sol para a Terra, resfriando o planeta. Uma delas, por exemplo, é colocar gigantescos espelhos no espaço, né? Num ponto entre a Terra, entre o Sol e a Terra, chamado ponto L1, né? Onde você iria refletir de volta em torno de 2,9 watts por metro ao quadrado, que é quanto a gente aqueceu o planeta. O custo de fazer isso é enorme e esses espelhos iriam acompanhar o vento solar e rapidamente iam sair da posição que a gente colocasse. Essa estratégia não funciona. Outra estratégia de geoengenharia climática é jogar partículas de aerossol na estratosfera, como fez o Pinatubo, por exemplo, como faz os vulcões, e com isso você reduziu o fluxo de radiação para cá. Acontece que essas partículas, quando você joga ela a 15 km de altura, elas vão se sedimentando. Então, você ia ter que ficar jogando partículas, milhares de aviões todo santo dia, subindo até a atmosfera terrestre, jogando ou SO2, ou sulfato, ou carbonato de cálcio, alguma coisa desse tipo. E isto também a ciência mostrou que não funciona. Então, a única coisa que funciona para a gente mitigar os impactos das mudanças climáticas é reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Ponto. É isso aí.
Não tem a solução. Eu lembro quando o Bill Gates veio com isso, o pessoal falou, cara, não faz isso. Não vai dar certo. Porque, assim, tem o efeito colateral dessas coisas, né? Tudo tem efeito colateral. E como o clima tem esse sistema caótico que a gente diz, né, dentro da modelagem, e dinâmico, você não sabe se a alteração que você faz aqui, o que ela vai causar, quanto tempo depois em algum outro lugar, né? Sem dúvida. Então, essas coisas, não pode fazer isso, cara, não pode.